Agora, falando do julgamento de hoje, vamos superado isso, o julgamento de hoje, veja só, eu fiquei muito orgulhoso do voto do Fux. Muito do que o Fux está dizendo no seu voto, eu já venho falando há muito tempo, gente. Tá? Há bastante tempo eu já venho falando isso, começando pelo início. Ontem, se duvidar, eu tive aqui ontem, eu não tô lembrado, acho que sim, né? Teve ontem. É isso mesmo, eu tive aqui ontem, a gente falou o seguinte, primeiro ponto, o Fux começa falando das preliminares, lembra? O Fux começa falando das preliminares e ele diz assim, primeiro, esse caso não deveria estar no STF, esse caso deveria estar em primeiro grau, porque ex-presidente não tem prerrogativa de foro. Então, esses 34 acusados de todos os núcleos deveriam estar em primeiro grau, porque ninguém tem prerrogativa de foro. Agora, atraíram a competência para o STF dizendo que ex-presidente da República tem prerrogativa de foro. Aí ele disse, então seria plenário e não primeira turma. Porque o nosso regimento interno dizia que prerrogativa de foro é plenário e não turma. Aí ele tem duas decisões nesse ponto. Primeiro, ele vota pela nulidade de todo o processo, pela incompetência do STF. Segundo, ele vota pela nulidade de todo o processo, pela incompetência da primeira turma. Então, o Fux, nas preliminares, ele decidiu pela nulidade de todo o processo. É isso que o Fux quer. É como o processo do Lula foi anulado. Você anular o processo significa você rasgar e jogar fora. Acabou. Não existe mais nada. Solta Bolsonaro, solta todo mundo, tira a tornozeleira. Acabou. É isso que o Fux quer. Só que ele tem que avançar. É assim que é uma decisão. Ontem eu expliquei aqui como era uma decisão, né? Primeiro você começa com as preliminares, depois você passa para a análise do mérito. Na análise do mérito, ele começou pela organização criminosa. A análise de mérito é discutir fatos e provas, tá? Ele começa pela organização criminosa e ele decide que não tem organização criminosa. Ele absolve todo mundo da organização criminosa. Isso é maravilhoso, porque a organização criminosa tem pena altíssima. Então, absolver da organização criminosa é muito bom. Ele diz o seguinte: organização criminosa exige estabilidade e permanência. Então, é a união de 4 ou mais pessoas com estabilidade e permanência, com divisão de tarefas, com a finalidade de praticar crimes no plural e não no singular. Por exemplo, uma organização criminosa que assalta banco é uma organização com 4 ou mais pessoas, organizada, né, para a prática de roubos a bancos. Então, eles têm uma finalidade de praticar crimes. O que ele está dizendo é o seguinte: a acusação não demonstrou que houve ali uma organização. A acusação cita um fato esporádico onde pessoas se reuniram. Fato esporádico onde pessoas se reuniram, a gente chama de concurso de pessoas, e não de organização criminosa. Então, ele absolve todo mundo da organização criminosa. Aí ele passa para o crime de dano. No crime de dano, ele está absolvendo todo mundo também, porque ele diz o seguinte... Chiquinho, ele falou das armas também, né? Por quê? Na organização criminosa, exatamente, na organização criminosa, ele só falou das armas porque o Alexandre de Moraes, no voto dele, ele aplica uma causa de aumento no crime de organização criminosa, que é quando a arma... O que ele diz? Ele diz exatamente assim: o fato de haver pessoas armadas não significa ser uma organização armada. A arma tem que ser utilizada. Por que esse argumento? Porque o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino em especial tratou desse ponto. O Flávio Dino disse o seguinte, que havia militares, alguns militares, PM, militar de Forças Armadas, participando da manifestação com arma na cintura. Por quê? Porque eles têm porte de arma. Aí o Fux disse, o fato de ter porte de arma, como nós ministros também o temos, não torna essa organização armada. A arma tem que ser usada. Mas ele só tratou desse ponto para rebater. Tá? Mas o que ele quer é absolvição mesmo. Ele nem precisaria tratar desse ponto. Porque absolvendo, nem tem que discutir causa de aumento. Mas ele, como é muito técnico, é um juiz de carreira, ele atacou. Tá? Aí ele passa para o crime de dano. Ele fala que o Ministério Público sequer individualizou as condutas. Ele faz até um paradoxo, um paralelo com o direito civil. O direito societário. Porque vocês sabem que o Fux, ele é professor de direito civil. Ele não é penalista. Ele é civilista. Quem é penalista é o Alexandre de Moraes. Olha só que incongruência, né? O Fux, ele é civilista. Ele até fala, no direito civil você tem que individualizar a conduta. Então, por que no direito penal vocês não precisam individualizar? Então, ele diz o seguinte, primeiro, a denúncia é inepta, ele fala. Por que inepta? Porque não individualizou as condutas. Então, você tem que dizer, Bolsonaro fez isso, Braga Neto fez aquilo. Então, você tem que individualizar as condutas. Para além disso, não ocorrendo a individualização, ele também diz o seguinte, não há prova que houve autoria mediata. Eu explico para vocês. Quem lembra do mensalão? O mensalão, as pessoas foram condenadas por uma teoria que se chama teoria do domínio do fato. Ou seja, eu não puxei o gatilho, eu não estive à frente, mas detrás, sem aparecer, eu tinha o domínio do fato. Teoria do domínio do fato. No mensalão foi assim. O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino quiseram condenar Bolsonaro e os demais, trazendo essa teoria da autoria mediata. O que é a teoria mediata?
Existem duas autorias. A imediata, que é o cara que puxa o gatilho, que dá a facada, que quebra o vidro. É a autoria imediata. Tá? E tem a autoria mediata, que é aquele que não aparece. Por exemplo, o mandante de um homicídio. O mandante é a autoria mediata. Então, o Fux diz o seguinte: a acusação não trouxe prova da autoria imediata. A acusação, como o Max bem acertadamente disse aqui, em um Estado democrático de direito, o ônus da prova é de quem acusa. Artigo 155, 156 do Código de Processo Penal. O ônus da prova é do acusador. Então a defesa não tem que provar que é inocente. A acusação tem que provar que eu sou culpado. Então ele está absolvendo todo mundo também do crime de dano. Deram uma pausa para o almoço, volta agora, em questão de 10 minutos vão retornar ao julgamento, e ele já vem para o crime principal, que é o crime de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que ele vai absolver todo mundo também. Será? Eu acho que vai. Eu acho que ele vai absolver.